pessoal, vamos começar mais uma aula. Agora é a aula de História. E o que nós vamos estudar em História? Nós vamos estudar sobre a ocupação das terras do Brasil. Então, nós vamos estudar sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. E depois, nós vamos também aprender sobre o quê? Que mão de obra que eles usavam aqui no Brasil. E depois nós vamos estudar também sobre a transformação da paisagem. O que houve com o Brasil? O Brasil continua com as mesmas paisagens? E depois nós vamos estudar também sobre o quê? As terras indígenas. De quem que é essas terras que nós vivemos? De quem que era? Quem que comprou? Pagou? Não pagou? Então, nós vamos estudar sobre isso também nesta aula, combinado? Vamos começar a falar agora da ocupação das terras. O que é a ocupação da terra? A ocupação da terra é a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existia entre 2 a 4 milhões de índios vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizavam o uso não predatório, então eles não destruíam a terra e eles respeitavam muito a natureza. Nessa época, porém, de 1500, os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? E aí, quem que chegou? Liderado por quem? Pelo navegador Pedro Álvares Cabral. Ele desembarcou no litoral do Brasil. Este acontecimento deu início, então foi aí que começou as mudanças na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas. Vocês viram que a professora deu uma explicadinha. Agora você vai assistir esse vídeo, que é muito interessante, para complementar o que a professora acabou de explicar. E aí depois a gente retoma novamente. Ei! Palavra cantada! Terra vista! De Cabral, Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu. Dia 22 de abril, não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Pero vós, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entende tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deus chamou, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral num desvio viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi envio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei do
Manuel, ao índio do Brasil. E ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tem inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama está dentro de nós. Álvares Cabral, El Rei Dom Manuel, ao índio do Brasil. E ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Vocês gostaram do videozinho, né? Do pessoal, chama Palavra Cantada, o pessoal que canta essa música. E lá ele conta como que foi a chegada dos portugueses, o que eles encontraram aqui, como que o Brasil era chamado pelos índios, os nomes, né? Que era Pindorama. Então, assim, presta atenção no vídeo direitinho, que depois lá no Google Formulário nós vamos fazer as perguntas e vocês têm que responder, tá bom? Agora vamos lá para outra parte. A mão de obra indígena. A primeira atividade econômica dos portugueses ao se instalarem no litoral brasileiro foi a extração em grande quantidade da árvore pau-brasil para ser vendida. Usada para tingir tecido, a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros para os portugueses. Na extração do pau-brasil, os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações portuguesas. Em troca, eles recebiam produtos que eram úteis em seu dia a dia, como machado e facas de metal. Com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração do seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. O fato de conhecerem bem o território, por exemplo, ajudou muito deles a fugir para regiões no interior da colônia. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a primeira atividade econômica dos portugueses foi o quê? A extração da madeira chamada pau-brasil. Quem fazia essas extrações? Eram os portugueses? Não, eram os indígenas. Primeiro, eles começaram a trocar a madeira por machado e facas. Depois, o que eles fizeram? Não vamos pagar nada, não. Começaram a escravizar os índios. Então, os índios eram escravizados. E o que os índios fizeram? Eles começaram a fugir. Eles conseguiam fugir, eles fugiam. E aí, os portugueses não conseguiam achar eles. Por quê? Porque eles conheciam toda a mata, transformando as paisagens. Até cerca de 1530, os portugueses manifestaram a exploração do Brasil restrito ao litoral, com a extração do pau-brasil. No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o interior do território. Com a colonização portuguesa, teve início ao longo processo de transformação da paisagem. A região da Mata Atlântica, por exemplo, foi uma das mais afetadas. Olha aí o mapa que a professora colocou. As capitanias hereditárias. Para impulsionar a colonização, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes. Então, a coroa portuguesa dividiu o Brasil, o território brasileiro, em 15 pedacinhos. Esses pedacinhos, que nós chamamos de lote, eles são chamados de capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues a nobres. Então, esses pedaços do Brasil foram entregues a nobres
e comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. As terras indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já havia gente morando aqui. Quem já morava aqui? Quem habitava o Brasil eram os povos indígenas. Então, as terras todas, toda a terra que é do Brasil pertence a quem? Pertence por direito aos povos indígenas. Mas os povos indígenas, eles ocupam toda essa terra que ele tem direito? Hoje eles ocupam essas terras? Não ocupa. Agora você vai assistir, né, um resumo de tudo que a professora explicou. E ó, beijo, até daqui a pouco na aula online, hein? Tô esperando você. Eu estou aqui com o Ricardo, que é geógrafo. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Lud. E você, tudo Ai, bem? tudo bom. Olha, um ticolico amigo nosso, ele quis saber por que a gente não encontra índios na cidade. Bom, antes da descoberta do Brasil, todo esse território era dos índios. Mas com a chegada dos portugueses em 1500, tudo mudou. Junto com os portugueses, vieram doenças que os índios não conheciam e não estavam preparados para elas. E grande parte dos nativos morreu. Os índios que sobreviveram precisaram trabalhar para o homem branco como escravos. Mas e hoje, como que tá? Alguns índios se adaptaram à vida na cidade. Então quer dizer que existem índios na cidade? Existem, mas eles não usam aquelas penas, aquelas pinturas, como a gente está acostumado a ver nos livros. Puxa. Eles usam roupas comuns, então quando a gente acaba encontrando um índio na cidade, a gente nem percebe que ele é um índio. É verdade, né? Isso, mas a maioria dos índios vivem nas florestas e também nas reservas indígenas. Reservas o quê? Reservas indígenas são terras protegidas por lei contra invasões, onde eles vivem. Que legal! As florestas são cada vez mais disputadas por grandes empresas, indústrias e madeireiras. Os garimpeiros estão chegando cada vez mais perto dos índios atrás de riquezas. E conforme essas coisas acontecem, as árvores são derrubadas e os rios contaminados. Com a proteção dos índios, a ideia é mantê-los numa parte intocada da natureza, para eles poderem viver da pesca, da caça e usar as árvores para fazer suas casas como faziam seus ancestrais. Hoje, no Brasil, temos 240 tribos com cerca de 900 mil índios. Puxa, mas isso é muito? Não, isso é bem pouquinho, comparado com o que tinha no Brasil na época que o Cabral chegou. Sim. Proteger os índios é proteger uma parte muito importante da nossa história e da nossa cultura. Ai, muito bem. Eu adorei essa explicação, Ricardo. Muito obrigado, viu? De nada, Lud. Ai, que legal. E aí, pessoal? Vocês entenderam tudo? Tchauzinho e até o próximo... Não deixe de curtir os nossos vídeos e se inscrever aqui, ó, no nosso canal. E olha quantos outros vídeos tem aqui.